Amém, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e pelo que o Senhor é, Pai. Obrigado pela sabedoria, obrigado pelo discernimento. Que o Teu Espírito Santo nos envolva hoje e sempre, Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí. Hoje, dia 5 de fevereiro, sexta-feira, último dia de propósito, que nós estamos aí nesta série de palavras falando a respeito do posicionamento do homem de Deus, o papel do homem de Deus em relação à construção de um relacionamento saudável, Hoje, então, o último dia de propósito, Deus colocou no meu coração para a gente poder estar falando e estudando um pouquinho a respeito, acho que o maior princípio que existe na palavra, o maior princípio que existe em toda a lei, o maior princípio que existe no Evangelho, que é o amor, Aí eu coloquei como título aqui o amor que fundamenta todas as coisas, para a gente compreender um pouco mais sobre esse princípio que é o que fundamenta todas as coisas, é o que fundamenta a nossa vida, Então, para a gente começar, eu queria compartilhar um texto que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Hoje a gente vai pegar algumas partes um pouco grandes, alguns textos um pouco, na verdade, extensos, mas que destrincham ali muita coisa a respeito do amor, não só no nível do campo espiritual, mas no campo familiar, no campo das emoções, no campo da vida como um todo, Então é o amor que fundamenta todas as coisas. Então 1 Coríntios 13, do primeiro versículo até o 13, diz assim, o apóstolo Paulo na sua carta, ele fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor, Então Paulo ele cita aqui várias características do que é o amor, As pessoas, quando estão no mundo, elas costumam confundir o que é o amor. Mas Paulo ele dá toda uma descrição aqui e toda a valoração, do que é o amor. E ele fala que o amor é o maior dom que existe.
Ele compara aí, né, ao falar línguas de anjos e de homens, de todas as línguas, né? Ele compara aí com o dom da profecia, ele compara até mesmo com a fé, né? E dentre esses três, a fé, dentre a esperança e o amor, ele fala que o maior deles é o amor, né? Então, às vezes a gente faz uma reflexão na nossa vida. Será que a gente está vivendo nesse fundamento que estabelece todas as coisas na nossa vida? Né? E aí ele dá uma descrição aqui para que você consiga identificar o que é o amor. Aí vem as características. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Ele não inveja e não se vangloria, né? Quantas pessoas aí querem ter outras pessoas consigo mesmos apenas para satisfazer os próprios desejos, né? Então, isso aí não é amor, né? Isso aí é algo que é egoísmo, na verdade, né? Tratar a pessoa como se fosse um bem material, algo do tipo, né? Isso não tem nada de amor. E ele fala, o amor não se orgulha, né? Quando fala de orgulho, ele está falando a respeito das nossas atitudes que a gente sempre toma só com o racional e não com o nosso sentimental, né? A gente precisa ter um equilíbrio de todas essas coisas. Ele fala, não maltrata. Quantas pessoas estão vivendo aceitando esse tipo de ambiente, né? Muitas esposas aceitam um ambiente onde o marido maltrata ela e às vezes confunde isso com amor apenas porque às vezes o marido ele tá sustentando a mulher, né? Então existe muita diferença no que é o amor e essas outras coisas que a gente vê por aí que acontece nas famílias, né? Ele fala, não procura seus interesses, não se ira facilmente, né? Será que você tem sido uma pessoa irada, que se ira facilmente? Qualquer coisa que fala com você já está explodindo. Será que você não consegue transmitir paz naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você é, né? Então essa é uma reflexão bem interessante da gente fazer. Ele fala, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Então o amor ele também vem pela prática da justiça. É onde você dá o que é direito a quem é aquilo que é de direito. Você dá o que é de direito, né, a quem é de direito. Quando você louva, por exemplo, a Deus, você está dando o que é de direito a quem é de direito. Você está dando o louvor a quem é de direito. Então você está amando a Deus também, né? Mas se alegra com a verdade. E a gente precisa andar, sobretudo, na verdade, né? Ele fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ele nunca perece. Então o amor, queridos, ele não tem prazo de validade. O amor ele é o fundamento que está estabelecido desde do começo do mundo, né? Então o apóstolo Paulo ele faz essa comparação aí com outros valores, né? Fé, esperança e o amor. O amor é o maior dentre todos eles, né? E a gente pode definir também 3 tipos de amor, ou as 3 camadas do amor, a gente pode dizer assim, que a gente encontra na Bíblia. O primeiro é o amor eros, né? É aquele que é o amor estabelecido entre um casal, né? Marido e mulher. A gente encontra isso lá em Cânticos, que é um livro bem poético, né? E lá no livro de Cânticos, no capítulo 8, versículos 6 e 7, você encontra uma declaração da Sulamita para Salomão, né? E aí você vê ali o amor entre homem e mulher. Esse é o amor eros. Ele diz assim, ó: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado, né? Então,
ela fala ali que o amor ele vale muito mais do que qualquer coisa que você possa ter de bem material, né? E o amor é algo que se doa, é algo que se recebe de uma forma gratuita, né? Então, a primeira camada aí é o amor, o primeiro tipo de amor que a gente encontra na Bíblia é o amor eros, né? Entre homem e mulher. O segundo tipo de amor que a gente encontra é o amor filéu, ou filos ou filia, que significa aquele amor fraternal de irmão, né? De família. A gente encontra isso lá em Romanos 12:10. Ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, né? E aí eu fico observando o tanto que é difícil viver esse versículo. Dedicar uns aos outros com amor fraternal. E preferir dar honra aos outros do que a si próprios, né? Isso daí é mais uma forma que Deus estabeleceu do ser humano ele combater o egoísmo dentro de si, né? E começar a viver o amor que estabelece todas as coisas. E o terceiro tipo de amor é o principal amor. É o amor que eu mais considero, e é o amor que você precisa ter primeiro na sua vida para ter todos os outros, né? É o amor ágape. Esse amor ele é aquele amor incondicional, é o amor de Deus sobre a sua vida. E se eu fosse trazer todos os versículos aqui na Bíblia que falam sobre amor, eu ia passar mais de uma hora falando. Mais de uma semana falando a respeito disso, né? Mas eu escolhi o versículo que ele é pedra fundamental de todas as coisas, né? Esse versículo aqui, todos conhecem ele, mas eu acho que nem todos conhecem a profundidade e a fortaleza que é ele. É João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor ágape, ele é o amor sacrificial de Deus, né, na tua vida. Você precisa experimentar todos os tipos de amor que a Bíblia tem para oferecer. Mas de tudo, sobretudo, o primeiro que você tem que experimentar é esse. É o amor ágape. É o amor de Deus sobre a sua vida. Se você não reconhece isso na sua vida, todos os outros você vai achar que vão ser parecidos com eles. Mas se você já experimentou do amor ágape um dia, do amor de Deus pela sua vida, você vai conseguir desenvolver todos os outros, né? E uma coisa que eu realmente aprendi em lendo todos esses versículos a respeito do amor é que as pessoas, e eu posso observar assim, né, na sociedade que a gente vive hoje em dia, a maior dificuldade que as pessoas têm é de se entregar, né, uns pelos outros. E esse acho que foi o maior mandamento que Deus deu pra gente. É aquele amor que significa o amor que se expõe, né? E é engraçado que esse amor ele pode ser aprendido. Ele tem que ser praticado e ele pode ser aprendido. Às vezes você tá pensando, eu não sei como é que ama, não sei como é que faz. Mas você pode aprender e você tem que praticar. E aí a gente vai destrinchar aqui 1 João capítulo 4, do 15 ao 21. Ele diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então ele já começa falando a respeito de uma exposição que você tem que sofrer, né, para que Deus ele possa trabalhar na sua vida e possa te aceitar também, né? Ele fala assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Então você precisa confessar a Deus, a Jesus. Você precisa confessar a Jesus como seu único suficiente Salvador, né? Para que o amor de Deus ele possa recair sobre a sua vida. Na verdade, para que você possa ter consciência, né, de que esse amor existe e despertar ele. E aí ele continua falando: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então você tem que confiar também. Não basta você só confessar publicamente, você tem que confiar.
E aí existe um pedacinho aqui desse versículo que ele define o que é o amor. De uma forma bem simples, rápida e objetiva. Deus é amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, é possível que uma pessoa saia do amor? É possível que uma pessoa saia do amor. E no finalzinho a gente vai ver o porquê que tem pessoas que têm saído tanto desse âmbito do amor, né? Deus forma um amor. Voltando, né? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Então ele fala aí de um aperfeiçoamento do amor de Deus sobre as nossas vidas, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então ele fala que aquela pessoa que tem medo, que ela tem medo dentro de si, ela não está aperfeiçoada no amor. E aí eu fico pensando aquelas pessoas que têm medo de se chegar perto de Deus, né? As pessoas que têm medo de chegar perto de Deus porque tem, por exemplo, uma visão de Deus, uma visão de Deus do Antigo Testamento, né? Um Deus mau, um Deus que pune as pessoas, né? A palavra de Deus diz que quando Deus ele faz justiça sobre as nossas vidas, quando ele traz juízo, é porque um dia o ser humano ele entregou a autoridade dele para o inimigo, para Satanás. Ele faz a justiça como? Ele faz a justiça entregando o próprio filho dele para poder pagar o preço da sua vida, né? Para ele te devolver toda essa autoridade que foi perdida um dia, né? E a gente precisa pensar nessas coisas. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então tem gente que não se aproxima de Deus porque supõe que Deus vai castigar ela, supõe que Deus ele é um Deus mau, ele é um Deus ruim, né? E Deus ele só quer que você se aproxime dele da forma como você está. E ele continua falando: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, né, a quem vê, você não pode amar a Deus a quem não vê. Então ele faz uma comparação aí do amor que Deus tem para com você, o amor que você tem para com Deus e o amor que você tem que ter também para com as pessoas do seu lado, né? Ele nos deu este mandamento, que ame a Deus e ame também a seu irmão, né? Então, toda a finalidade de todos os mandamentos que existem na Bíblia, né? Ele fala que a finalidade, o fim da lei é o amor. Ele não está falando que é o fim da lei por acabar a lei. Ele está falando que a finalidade é como se fosse o ponto de chegada, né? É o amor, é Jesus. Jesus ele está no final de toda a lei. A lei ela serve para poder te indicar para onde que você vai. Só que você ainda vai necessitar de um Salvador. E ele vai estar lá no final. Ele vai estar lá no fim, né? Então a finalidade de toda a lei é o amor. Você encontra isso lá em 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5. Ele diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, né? Então a gente pode perceber que a finalidade de todas as coisas, a finalidade de toda a lei, de tudo aquilo que foi profetizado, a finalidade, o ponto final, o ponto de chegada é o amor, é Deus, né? E a gente tem que ter consciência que o amor ele não é apenas um sentimento, né? O sentimento ele faz parte disso. Mas o amor também ele é uma decisão, né? O amor como decisão é uma faceta do amor, um amor, né, como decisão. Lá em 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, todas as coisas que Deus estabeleceu, toda a palavra, todas as profecias, a lei, todas as regras que você cumpre hoje, tudo aquilo que você aplica na sua vida, se não tiver amor, não vai valer de nada,
né? Até mesmo a fé que você pratica não vai valer de nada, né? Então Deus, ele é a finalidade de todas as coisas. Jesus Cristo, ele nos advertiu que nos últimos tempos o amor, ele se esfriaria, né? E existe uma razão por detrás disso, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 24, do 3 ao 15. Ele fala assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Então ali os apóstolos, eles estavam indagando Jesus a respeito da sua segunda vinda, da sua volta, né? E das coisas que aconteceriam no final do mundo, assim como diz o livro de Apocalipse nas Revelações. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele começa a falar a respeito de coisas que antecederão, né, a segunda vinda de Cristo, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos e em vários lugares. Mas todas as coisas são o princípio de dores. Então todos esses acontecimentos que a gente já está vendo que está acontecendo, né? A gente vê essa questão da pandemia, a gente vê a questão dos Estados Unidos, que foi um país que sempre vendeu armas, ele sempre viveu de guerra em guerra, né? Não só os Estados Unidos, mas a Síria, os países do Oriente Médio. Você vê que todo o cenário, ele já está caminhando, né, para a volta de Cristo. E a gente precisa ficar atento, porque no meio de todo esse cenário, no meio de toda essa preparação apocalíptica, né, Jesus, ele nos afirmou que o amor se esfriaria. E aí a gente vai entender por que o amor está se esfriando, né? Ele continua falando: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, né? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E aí ele começa a falar a respeito de traição. Quantas pessoas você conhece aí que vivem num ambiente de traição, né? Às vezes casa, daí já dá um ano e meio, já tá traindo a pessoa com outra pessoa, vive em adultério, né? Amigo traindo amigo, é muito complicado, né? E